O projeto de lei 4330 de 2004, que regulamenta a terceirização, foi aprovado pelo plenário da Câmara de Deputados. Foram 324 votos a favor, 137 contra e 2 abstenções. O projeto, bastante polêmico, esteve na pauta da Câmara por 11 anos. Teve a seu favor o empresariado, encabeçado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, e pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e ainda conta com o apoio de diversas centrais sindicais. Mas, em contrapartida, contra o projeto e também organizando manifestações de protesto, estão a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, e a Conlutas. E o Ministério Público do Trabalho, que é contra porque a instituição prevê precarização do emprego. Nas últimas semanas, manifestantes de diversas capitais brasileiras foram às ruas protestar contra a Lei 4330. O programa Mesa Redonda está no ar. No programa Mesa Redonda de hoje, vamos debater sobre a Lei 4330, o projeto de lei que ainda está em tramitação, que trata da terceirização. O projeto tem causado discussões em todos os cantos do país. Para uns já era tempo de ser aprovado, para outros a lei trará prejuízos à classe trabalhadora. Para debater sobre esse assunto, convidamos os seguintes debatedores: o Everton Rocha, deputado federal pelo PDT Maranhão; Geomilson Alves Lima, advogado trabalhista, conselheiro da OAB e presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da Ordem; Júlio Guterres, secretário adjunto da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária; e Nivaldo Araújo, secretário-geral da CUT, Central Única dos Trabalhadores do Maranhão. Antes de começar o debate, vamos exibir uma reportagem especial produzida pela TV Assembleia sobre a Lei 4330, que trata da terceirização. Veja. No dia 8 de abril, a Câmara Federal aprovou por 324 votos a favor e 137 contra o projeto de lei 4330 de 2004, que regulamenta os contratos de terceirização no Brasil. A aprovação do texto gerou uma série de protestos, principalmente pelas centrais sindicais, que consideram a prática prejudicial aos trabalhadores. Mas, afinal, o que é terceirização? O senhor sabe o que significa terceirização? Não. Quando uma empresa contrata outra empresa para prestar serviços? Um processo onde você, ao invés de contratar direto o funcionário, você terceiriza através de outra empresa. É prestar serviços. Que é danoso para o país, para o trabalhador. Hoje, o que regulamenta a terceirização no país são decisões reiteradas do Tribunal Superior do Trabalho, que só permite a contratação de atividades meio, aquelas que não têm relação com a principal ocupação da empresa que vai contratar. Se o projeto virar lei, todas as atividades, sejam elas meio ou fim, poderão ser contratadas através de intermediárias. Este especialista em direito do trabalho explica importantes aspectos das possíveis mudanças. Eu vejo com muito receio. Por quê? Porque o quadro hoje de terceirizado é o pior possível. Os dados apontam com relação a acidente do trabalho que de 5 que sofrem acidente de trabalho nas empresas, 4 são terceirizados. Até a própria remuneração é bem inferior dos terceirizados com os empregados diretos da empresa que faz a terceirização. Um dos pontos mais discutidos no projeto diz respeito à responsabilidade das empresas contratantes. Hoje, elas respondem solidariamente com as empresas contratadas, se estas não cumprirem suas obrigações. O texto retira essa determinação. Se esse projeto for seguir adiante, for sancionado pela presidente, essa lei, ela vai possibilitar que uma empresa não tenha empregados, que ela apenas tenha contratos. E aí ela vai gerir contratos ao invés de ter uma relação diretamente com os empregados.
Nós vamos dividir o debate em 3 blocos. Neste primeiro, vamos fazer uma análise sobre o projeto de lei 4330. Deputado Everton Rocha, o senhor foi um dos que votou favoravelmente ao projeto de lei 4330. Como é que o senhor vê essa proposta que passou no Congresso? Primeiro, gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da TV Assembleia, do programa Mesa Redonda, de cumprimentar Luiz Pedro, todos aqui os debatedores, e dizer que a lei da terceirização, ela vem num momento importante. Nós não poderíamos, e eu inicio aqui a minha fala dizendo que o PDT, ele tinha 2 caminhos nesse projeto. Um era dar as costas para 12 milhões e meio de trabalhadores que já são terceirizados no Brasil, e o outro caminho era ir para dentro da discussão, não concordando com o texto principal do Eduardo Cunha, então partindo para dentro do debate para a gente melhorar o texto e fazer, se iniciar uma verdadeira, ter um marco inicial dentro desse tema. Hoje o terceirizado, ele ainda é regido por uma súmula do TST, a súmula 331, e isso é o que deixa realmente a insegurança desse trabalhador. Então esse programa ele é importante porque hoje nós vamos ter a oportunidade de esclarecer o que tem sido dito, inclusive de forma maldosa, porque muitas das afirmações que a gente ouve na rua, elas não são verdadeiras, como dizer que a terceirização ela acaba com o concurso público, como a terceirização ela precariza o trabalho, como o que a gente tem sempre ouvido, que a terceirização ela diminui o direito do trabalhador. Isso tudo é pura falácia, primeiro porque não está nem aprovado ainda os destaques, agora que nós começamos a analisar eles, e todos sabem, ou os que querem saber, sabem que foi feita aí uma ampla discussão durante 11 anos desse projeto, com analistas jurídicos, dos trabalhadores, com o legislativo, com muitos setores da sociedade, para se tentar chegar a um entendimento. Então a gente tem mais ou menos um entendimento já construído, nas próximas semanas serão votados esses destaques, e eu tenho certeza que a partir daí, o novo formato da lei da terceirização no país, isso vai ser não só uma garantia para esses 12 milhões de trabalhadores, repito, que já estão no mercado, mas também uma garantia para os outros que virão. E tenho certeza, essa lei ela não vai acabar com a oportunidade dos trabalhadores que são egressos do concurso público. Ela não prevê terceirização, por exemplo, na administração pública. Então, a gente vai ter essa oportunidade aqui de aprofundar um pouquinho mais e explicar para você, telespectador, o que realmente é verdade nesse projeto. Doutor João Milson, o senhor, vamos dizer assim, está diretamente no fã dessa batalha como advogado trabalhista. O que é que o senhor acha que é este projeto sendo aprovado? Como é que isso vai se verificar nos tribunais, nos fóruns trabalhistas? Bom dia, Luiz Pedro, bom dia, meus colegas de debate, bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia, sobretudo os telespectadores deste programa. Eu tenho muito receio, Luiz Pedro, desse projeto ser aprovado nas condições em que ele se encontra, porque o quadro atual hoje da terceirização, o quadro atual dos terceirizados hoje, a gente pode avaliar, e eu digo isso com conhecimento pessoal e profissional de causa, é o seguinte: hoje dos 5 acidentes que ocorrem no mundo do trabalho, 4 são de terceirizados. Hoje os terceirizados, ele tem um período menor de duração do contrato do que os empregados diretos, Então esse texto que foi aprovado, ele não traz novos direitos, Essa promessa de aumento de empregos, eu não acredito que pode acontecer na prática, sobretudo na terceirização da atividade fim da empresa, é que essas empresas irão fazer uma demissão em massa e transformar esses empregos diretos, transformar em empregos terceirizados. Então, a meu sentir, da forma que está sendo discutido, da forma assodada que foi, esse projeto de lei passou mais de uma década parado, foi aprovado no regime de urgência.
sem audiência pública, sem consultar a classe sindical, a classe operária, as entidades que militam nessa questão dos direitos do trabalho. Nós não podemos hoje defender direitos dos trabalhadores, defender o processo de trabalho. As pessoas falam que isso é um óbvio, isso é um obstáculo ao desenvolvimento, quando na verdade não é. Tem que ser registrado também, Luiz Pedro, que esse quadro de terceirização hoje, como eu falei anteriormente, com relação ao acidente do trabalho, inclusive o terceirizado hoje ele trabalha até 3 horas mais por dia do que o empregado direto. Terceirizar uma atividade fim de uma empresa, vamos imaginar aqui um hospital, terceirizar a sua saúde, contratar médicos terceirizados, uma escola terceirizar a sua atividade fim. Vamos imaginar que a TV Assembleia, esse programa ser produzido por uma empresa terceirizada, onde o câmara não é funcionário da empresa, onde o jornalista, o apresentador, se fosse uma empresa privada, logicamente que aqui não é uma empresa privada, mas se fosse uma empresa privada, o câmara, o apresentador não seriam empregados direto da empresa. No meu sentido, da forma que está o projeto de terceirização, ele precariza efetivamente, não constitui novos direitos, não traz equiparação de direito, não reproduz direitos que são consolidados em convenções trabalhistas em favor dos terceirizados. Professor Júlio Guterres, como é que nós estamos aqui numa situação no Maranhão em que estão havendo diversas demissões, fechamento de áreas de empresas. Como é que isso se junta a esse projeto de lei? Como é que você acha que possa isso se refletir sobre o Estado? Bom dia, telespectadores da TV Assembleia. Quero parabenizar a TV Assembleia por essa iniciativa. Eu acho que é um debate importante. Parabenizar o Luiz Pedro também por essa iniciativa. Eu digo o seguinte, a terceirização sempre no movimento sindical foi discutida como precarização do trabalho. Do ponto de vista objetivo, qual é a razão pelas quais os patrões, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, na atividade pública, qual é a busca pela terceirização? Redução de custos. Onde é que é reduzido os custos? Normalmente nos salários. Eu fui dirigente sindical dos metalúrgicos, também sou dirigente sindical de professores. Durante o período que eu dirigi o sindicato dos metalúrgicos, e aí ninguém me contou, os acidentes de trabalho efetivamente aconteciam na sua grande maioria com as empresas terceirizadas. As empresas terceirizadas, realmente, os trabalhadores dessas empresas, os seus direitos são menores do que os direitos da empresa maior, da empresa que é a contratante. Ou seja, e os salários normalmente são cerca de 30% a 40% menor do que o da empresa principal. Portanto, para o movimento sindical, esse tipo de projeto, na opinião nossa, o 4330, ele rasga a consolidação da lei do trabalho. Inclusive a nossa crítica aos trabalhistas é exatamente em função disso. Porque a CLT de 43, com o 4330, ele é rasgado, objetivamente. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar da discussão com o relator do projeto, o deputado Arthur Maia, lá na liderança de Solidariedade. E ele dizia o seguinte, olha, não dá para conciliar essa discussão de atividade meio e atividade fim. Realmente aí é o cerne da questão. Ou seja, o 4330 possibilita que tudo efetivamente possa ser terceirizado. Aí não adianta a gente ficar tergiversando nesse processo. Objetivamente, os trabalhadores serão prejudicados e nós não podemos, pensando em 12 milhões de trabalhadores que já são terceirizados, pegar 35 milhões e igualar os 12 milhões. O que nós temos que buscar é resolver
esses problemas que não é precarizando direitos. Não tenho dúvida nenhuma de que, se efetivamente esse projeto passar nos moldes que está sendo proposto, os trabalhadores brasileiros vão ter seus direitos perdidos objetivamente, porque é isso. Nós estamos lidando num período de crise, e nessa crise, com demissões, veja só, nós estamos aqui, eu acho que aproveita para fazer, até para levantar uma questão. Nós estamos aqui na área de metalúrgico com a demissão de 650 trabalhadores na Alumar. A Alumar teve benefícios fiscais do Estado, do governo federal, para montar uma estrutura. E, infelizmente, o que nós estamos tendo é uma demissão sem ver o lado social. São 650 trabalhadores, pais de famílias, que estão sendo jogados aí na Rua da Amargura. Nivaldo, apesar dessa colocação aí que foi feita pelo professor Júlio, o que nós vemos é que há diversas centrais sindicais que estão favoráveis ao projeto, né? O próprio deputado Paulinho, que é da Força Sindical, tem feito uma defesa veemente, né? Como é que a CUT analisa essa questão? Bom dia a todos, telespectadores da TV Assembleia, bom dia Luiz Pedro, bom dia aqui os debatedores. Acho que é importante trazer esse debate para ser bastante esclarecedor das posições divergentes, para que possa esclarecer aos espectadores que estão nos assistindo. Primeiro dizer que este projeto ele vem tramitando ao longo dos anos no Congresso, na Câmara, e essa foi iniciativa do empresário, Sandro Mabel, que é empresário do ramo da alimentação, que felizmente não foi reeleito na última eleição, deputado de Goiás, e este projeto sempre obteve resistência na Câmara do Deputado. E como tem interesse a classe empresarial por aprovação desse projeto, porque na verdade ele desregulamenta a organização, a relação de trabalho, na verdade ele precariza a relação de trabalho, e ele teve resistência. Por que agora entrou em pauta? Entrou em pauta porque a correlação de força no Congresso Nacional é muito favorável à classe empresarial. Nós tivemos um avanço da bancada patronal e em detrimento da redução da bancada trabalhista do Congresso Nacional. Então ele entra em pauta, muito forte. E o outro aspecto também, que nosso entendimento, ele ganha muita simpatia, é em função também do próprio financiamento empresarial de campanha. O financiamento empresarial de campanha favorece a questão da pauta do interesse empresarial. Então, aqueles que financiam a campanha, quem é eleito com financiamento empresarial de campanha, tem um compromisso também de responder, de atender os interesses de quem financiou. Então, essa é uma grande questão. E é por isso que nós também estamos debatendo a questão da reforma política no Brasil. Ela é importante também por isso. É uma coisa que está combinada com a outra. Então, nós entendemos que aqueles que estão defendendo esse interesse, questão do empresarial, não tem outra lógica para se explicar, porque não pode uma central sindical, representação sindical, defender um projeto que é danoso para a classe trabalhadora, como já disse aqui, tanto o Chamilson como o Júlio Guterres, que ele realmente precariza. Sobretudo em relação à questão de reduzir o direito, e reduz mesmo, porque nós temos duas classes. Nós temos a classe daqueles trabalhadores com direito, dos trabalhadores da empresa principal, ele tem um direito, da empresa terceirizada é outro. Eu pergunto aqui o deputado, o Everton, se o filho dele, ele deseja que o filho dele se ingresse numa empresa principal, ou se ele tivesse uma opção, ingressar na empresa principal ou na empresa terceirizada. Né? Só isso que a gente prevê, porque as condições são totalmente diferentes. Eu trabalho numa empresa que é a SEMAR, e a SEMAR tem, para cada um trabalhador da empresa principal, tem 5 terceirizados. E a quantidade de acidentes que tem é muito grande, porque não investe em qualificação, não tem preocupação com a segurança do trabalho, né? E a rotatividade é muito grande. Então, são essas condições. Se isso não caracteriza precarização, eu queria saber qual é o conceito de precarização que o deputado tem. Bom, vamos deixar para o deputado responder no próximo bloco. Agora o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo. A gente volta já.
Nesta edição do Mesa Redonda está em pauta o projeto de lei 4330 que trata da terceirização. O texto base do projeto, que regulamenta a terceirização dos contratos de trabalho, já foi aprovado, mas os principais destaques ainda precisam passar por votação. O presidente da Câmara dos Deputados anunciou um acordo entre vários partidos, entre eles PT, PMDB, PRB, PR, DEM, PDT, PPS e PV, que se comprometeram a votar contra qualquer tentativa de retirada de pauta do projeto de lei. Vamos agora para o segundo bloco de debates. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: o Everton Rocha, deputado federal pelo PDT Maranhão; Gelmilson Alves Lima, advogado trabalhista e conselheiro da OAB, e também presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da Ordem; Júlio Guterres, secretário adjunto da Secretaria de Trabalho e da Economia Solidária; e Nivaldo Araújo, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores aqui no Maranhão. Deputado Everton, o senhor foi, no final do último bloco, aqui foi feita uma pergunta pelo Nivaldo. O que é que o senhor tem a falar em relação a essa questão? Primeiro, esclarecer, e é importante essa conversa aqui entre vocês que são formadores de opinião, para que a gente deixe primeiro claro, as informações colocadas aqui no primeiro bloco, elas são informações que não são verdadeiras, elas não existem. O que existe hoje claramente está sendo divulgado para quem quer entender e ouvir da matéria, é que o que foi aprovado, quando a gente fala aprovado, um texto principal, é o mérito da pauta. Então, assim, a terceirização, ela é um fato, ela vai acontecer. Agora, os artigos dela e o formato que ela vai ficar, não é o formato do Sandro Mabel, da FIEMA ou do trabalhador, é o formato que o colegiado de partidos e a maioria do plenário da Câmara vão aprovar. Então, assim, houve o entendimento, quero repetir, logo no início eu fiz esse esclarecimento aqui, que o PDT, ele optou em discutir por dentro o problema. Nós somos, repito, contra a precarização do trabalho. É por isso que no texto vai ficar, a empresa ela vai ter que ser especializada em uma área, ela não pode ser a empresa terceirizada de segurança até servidor de café. Então, é uma empresa especializada para aquela área. Essa empresa ela vai ser responsável solidária, então ela vai ter que ter um fundo de 4% por cada trabalhador, para que esse trabalhador, caso venha a ser desligado por ela, ele vai ter a garantia do pagamento dos seus direitos trabalhistas. Esse projeto, ele não prevê hipótese nenhuma terceirização na área fim, é a área meio. Se alguém está dizendo área fim, não é verdade. O PDT e a maioria dos partidos estão defendendo a área meio, e é o que vai ficar lá no projeto. A terceirização em serviço público também, senhor telespectador, não é verdade. Essa terceirização ela é empresa privada e em empresa de economia mista. Por exemplo, banco. Um banco como o Banco do Brasil, ele precisa ter os mesmos instrumentos que um banco privado como o Itaú tem, para ele poder fazer o seu trabalho de disputa no mercado. Agora, a sua atividade finalística, que é o bancário, que ele que tem a informação do cidadão da conta dele, informação bancária, ele não vai, claro, que não é um terceirizado, até porque já há uma resolução do próprio Banco Central onde isso proíbe. Então, o banco, quem é que é o terceirizado? É o transportador de valor, é o que limpa lá a agência, é o aluguel do prédio. Os bancos não investem em construção de sedes, eles alugam, porque a sua atividade finalística não é essa. Então, é preciso se separar o joio do trigo, para não dizer que nós estamos aqui legislando para 12 milhões e indo contra 35. Pelo contrário, nós temos os 35 que a CLT garante, que nós brigamos por ela, e eu queria ver a CUT na rua nos ajudando a questionar a 664 e a 665, que tira os direitos dos trabalhadores. E eu não vi nenhum movimento na rua dizendo, por exemplo, que estão tirando nosso direito lá no seguro-desemprego, que é onde o jovem é o maior afetado nesse processo, se ficar de 6 para 18 meses. Agora que o governo sinaliza para baixar para 12, mas nós ainda questionamos, porque achamos que tem que baixar mais um pouco, principalmente para o primeiro egresso do primeiro emprego, que é essa juventude que vai até 24 anos, e é preciso discutir por dentro, mas não para a plateia. Porque o que está sendo feito hoje é uma discussão de plateia. Por exemplo, vim dizer que esse projeto defende apenas os empresários e doadores de campanha.
Então, se fosse por isso, a bancada do PT estaria a favor do projeto, porque teve alguém que mais recebeu recurso de empresário nessa campanha do que a bancada do PT, como da bancada do PSDB. Então, a questão não é de doador de empresa, até porque todos lá estão claramente aí divulgados pela imprensa, tiveram doações de empresas, inclusive envolvidas em escândalos, né? Então, não é essa a discussão. A questão é o parlamentar, e aí eu tenho toda a tranquilidade de vir dizer aqui, primeiro porque eu não represento nenhum interesse de empresa no país. Meu único patrão é a juventude do Maranhão. E a minha formação aqui, eu sempre sigo, porque eu sei que é o partido que tem lutado pelo direito do trabalhador, é o PDT. Nós sempre questionamos, sempre lutamos de forma intransigente nas lutas dos trabalhadores no Congresso. Então é importante a gente fazer esse esclarecimento para não se marginalizar um projeto que é importante para os que existem, né? E os que existem precisam, aí sim, hoje é precarizado da maneira que está. Eles são legislados por uma súmula. Agora não, agora vão sair dessa precarização para uma legislação que garante eles nesse mercado. Deputado, primeiro eu queria que o deputado melhor se informasse, porque a primeira central, junto com a CTB, que se manifestou denunciar as medidas provisórias 664 e 665 foi a CUT e a CTB, e já fizeram várias manifestações contrárias a essas duas medidas, que nós entendemos, a CUT não é uma central sindical atrelada a partido. Deixar muito claro que nós temos autonomia e liberdade sindical, isso é um princípio fundante da Central Única dos Trabalhadores, e nós não temos relação nenhuma de dependência com partido nenhum. Então, primeiro, qualquer medida, independente do partido que seja, nós seremos, quem venha atentar contra o direito dos trabalhadores, nós seremos contrários. E essa medida 664, 665, nós temos manifestado o contrário, que nós entendemos que ela prejudica os trabalhadores. Segunda questão, eu queria colocar muito claro, que o deputado está colocando a questão do projeto como uma coisa consolidada com a votação das emendas. A votação das emendas pode até ser que ela possa mudar o projeto, mas o projeto que foi aprovado na sua íntegra é esse que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o futuro, nós estamos discutindo o presente. Espero que o Parlamento, espero que a Câmara, que o Senado possa modificar. Isso é que nós desejamos, que possa modificar, no dia que o Eduardo modificar esse projeto que foi aprovado de forma original. O PT, né, a CUT, inclusive, o PT apresentou um projeto. Nós não somos contra a questão da regulamentação da terceirização. O que nós somos contra é exatamente esse projeto que ele não regulamenta para precarizar. Isso é que nós somos contrários. Porque nós temos uma proposta lá, inclusive apresentada pelo deputado Vicentinho, que seja uma regulamentação que garanta os direitos dos terceirizados. Essa medida que nós queremos. Não é que nós queremos, nós entendemos que a súmula atende. Aliás, nós fomos dos primeiros a criticar, inclusive, a súmula. A súmula ela atende, ela apenas define a questão da atividade fim. Essa que é a questão da súmula. Mas ela não dá conta do restante das questões. Então, nós entendemos que a atividade fim, ela realmente é prejudicial. E o projeto original, o projeto que foi aprovado, nós estamos discutindo o que foi aprovado. Se tem entendimento de alterar, nós queremos, inclusive, parabenizar se alterar. E é esse o desejo que nós queremos que altere. A luta que nós estamos fazendo é exatamente que altere a questão do conceito da questão da atividade fim, que altere a questão da responsabilidade solidária, porque é importante, porque se deixar a responsabilidade subsidiária, os trabalhadores terceirizados vão ter um prejuízo. E os trabalhadores sabem disso. Quando a empresa terceira perde o contrato, como fica a situação dos trabalhadores em relação à sua verba trabalhista. Mas uma outra questão que eu queria colocar e atentar é quando a gente diz que vai ter prejuízo do concurso público, é verdade, o deputado acaba de afirmar, porque as empresas de economia mista, as empresas com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que hoje, pela própria Constituição Federal, exige o concurso público, serão terceirizados essas atividades. Então, nós não estamos dizendo que continuarão a área meio. Nós não estamos dizendo que toda a administração pública será afetada com a questão do concurso público. Mas as empresas da administração indireta serão afetadas
como o próprio deputado. Como já é área meio. Sim, mas nós estamos colocando que é um prejuízo. Até porque na atividade bancária já tem a privatização, até tem a terceirização, como é. Da área meio. Como é a questão das casas lotéricas. As casas lotéricas substituem toda a atividade bancária. Isso é terceirização. O texto base, o texto aprovado e o texto base divulgado na imprensa traz a informação de que a terceirização seria para toda a cadeia produtiva. Isso foi amplamente divulgado na imprensa, tanto para atividade meio como para atividade fim. Agora, deputado, eu saio daqui mais confortável, mais tranquilo com essa informação de que a terceirização se destina somente para atividade meio. Para ficar mais didático para os nossos telespectadores, eu acredito que nem todos são operadores do direito e nem todos militam na área sindical, distinguir a diferença da atividade fim para atividade meio. A atividade fim, que hoje é proibida a terceirização, é aquela atividade principal da empresa, é para a finalidade que ela foi constituída. Vamos imaginar, se é um supermercado, então a atividade fim desse supermercado é a venda. Se é um hospital, a atividade fim é a saúde. Se é uma escola, a atividade fim é a educação. E a atividade meio são aquelas atividades periféricas, que não se relacionam com a atividade fim da empresa, tipo segurança, serviço de informática, limpeza. Agora, o que eu sugiro e que seja levado para debate com relação à terceirização é que seja estabelecido um teto da terceirização, e isso até dentro da própria atividade meio da empresa, com relação à remuneração, que não seja rebaixada essa remuneração, com relação à equiparação desses direitos dos terceirizados com o que já está sendo reconhecido em convenções, em acordos coletivos pelos trabalhadores direto da empresa. Porque efetivamente hoje, na prática, a terceirização, da forma que foi aprovado seu texto base, é um retrocesso nas relações de trabalho, não traz nenhuma inovação de direito, pelo contrário, o que tem hoje no texto da CLT, essas garantias de direito nas relações de trabalho, é bem melhor, é superior do que o que foi aprovado no texto base da terceirização. Agora, deixa eu só dizer uma coisa que eu acho que é interessante, até eu participei, deputado, da reunião das centrais sindicais com o relator do projeto. O relator do projeto disse claramente que ele não queria mais discutir essa dicotomia atividade meio e atividade fim, porque não tinha consenso. Ou seja, não é ponto pacífico que só vai ser feito em atividade meio, a terceirização. Não é ponto pacífico nesse sentido. E nesse sentido, ninguém me contou, eu convivi, dirigindo o sindicato, eu convivi com trabalhadores de empresas terceirizadas. É isso, o salário desses companheiros é pelo menos 40% menor do que o da empresa principal. Então, não vai... Quando o deputado for falar, eu queria que ele respondesse para nós aqui qual é o significado da terceirização. Se é para reduzir custos, reduz os custos aonde? Reduz os custos nos salários e nos direitos que deveriam ser para os trabalhadores. As empresas terceirizadas, normalmente, os trabalhadores têm direitos e têm salários menores do que da empresa principal. E uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente discutir com relação ao 4330 é que é isso mesmo. Infelizmente, o parlamento brasileiro se aproveitou da correlação de força hoje favorável, que esse projeto já está há algum tempo lá para ser votado, não foi votado. Agora, como a bancada patronal, ela é preponderante, se já era, hoje ela está com muito mais força. Então, aí está sendo tomado dessa forma. Agora, pelo que eu estou tomando conhecimento, os trabalhadores não vão ficar parados nesse sentido. Acho que esse processo de precarização nós não podemos permitir. E eu, que tenho origem sindical hoje como adjunto de trabalho, inclusive o nosso próprio governo, o nosso governador recentemente no programa disse claramente que ele é contrário ao 4330 porque ele efetivamente precariza as condições de trabalho, os salários
é isso, os trabalhadores são relegados na prática, eu não diria nem a um segundo plano, a um quinto plano. E ainda no debate com as centrais sindicais, com o relator, uma coisa que ficou claro, deputado, inclusive admitido pelo relator, é que tem lá um texto que foi encaminhado para votação que permite até a quarteirização. Ou seja, lá no texto diz que uma empresa contratada, ela pode contratar uma outra para fazer um serviço especializado. Mas isso foi proposta, não foi aprovado. E aí assim, a gente não pode confundir, professor, com todo respeito. Mas isso não está completado, porque tem setores que sustentam essa proposta. Mas, professor, a gente não pode confundir, é aí que o senhor me permite, porque assim, a população hoje está ouvindo, e aí a gente vai reverberando algumas afirmações do que é pensamento da cabeça de relator, o que é mérito de processo e o que é a lei aprovada. E aí, assim, cada um tem um ponto de vista, mas o que nós temos que esclarecer para as pessoas que os pontos de vista colocados não são os que efetivamente viraram lei, porque a lei ainda não existe. O que se iniciou foi o processo de votação primeiro pelo projeto da 4330, ponto. Ela está sendo modulada agora com seus destaques e os partidos têm acordos públicos que nós estamos colocando. Então, assim, não é o que o relator ele está querendo, mas é o que o povo brasileiro, através dos seus representados lá dentro, estão tocando. Então, há diferença e é preciso colocar isso. Vou interromper, garantindo na volta a sua palavra, mas vamos fazer um rápido intervalo para a gente entrar então no último bloco de entrevistas. Não são poucas as polêmicas que envolvem o projeto de lei 4030/2004, que regulamenta a terceirização do país e foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 8 de abril. Elas dividem centrais sindicais, empresários, governo e base aliada, trabalhadores e empresas. A principal mudança do qual decorre a maioria das discordâncias diz respeito ao fato de o texto permitir a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade ou setor de uma empresa privada. Quase 40 cidades de 23 estados tiveram protestos organizados pelas centrais sindicais que se colocaram contra o projeto da terceirização. Continuemos agora nosso debate sobre a Lei 4330, que trata da terceirização. Agradecemos aqui a presença aqui antecipadamente dos debatedores, o Everton Rocha, deputado federal pelo PDT Maranhão, Geomilson Alves Lima, advogado trabalhista, conselheiro da Ordem e presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB, Júlio Guterres, secretário adjunto da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, e Nivaldo Araújo, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores no Maranhão. Deputado, mais uma vez terminamos o bloco interrompendo aqui a sua manifestação. Gostaria que a palavra voltasse para o senhor. É importante, eu esclarecia aqui para os debatedores e para você, telespectador, que hoje iniciou um processo legislativo da discussão da terceirização. Não é correto afirmar que a lei da terceirização ela está aprovada e a cabeça do relator ou os artigos que cada um defendem que é correto ou errado estão em vigor. Pelo contrário, o presidente Eduardo Cunha, e isso foi público, basta puxar na internet o vídeo da sessão, ele deixa claro ali, fez um acordo com todos os partidos, olha, vamos votar o texto principal e os destaques desse texto e as emendas aglutinativas a ele, que são os que permitem modificar alguns artigos e alguns pontos polêmicos, serão votados em outras sessões. Então nós estamos neste exato momento em processo de discussão e aprovação da lei de terceirização. E ao contrário, e é aí que eu disse que houve maldade, na hora que foi dito assim, aos deputados que são contra o trabalhador, os deputados que são a favor da precarização do trabalho. Mas como se nem terminamos ainda de votar? As nossas emendas, os nossos debates, assim, as nossas posições estão muito claras lá dentro. Se nós vamos perder, por exemplo, professor Júlio, amanhã passar a quarteirização, mas não vai ser com o nosso dedo lá e nem com o nosso apoio. Se Deus o livre passar a pejotização, não vai ser com o nosso apoio.
Agora, também não passar a lei de terceirização, aí com certeza não foi por minha omissão e nem do nosso partido, porque era preciso se ter uma legislação para isso. Repito, esses atuais terceirizados, e a OAB está aqui, sabe que é uma realidade. Hoje eles legislam com uma súmula. A gente não tem uma legislação que trata como a CLT trata o nosso trabalhador. Tem que deixar claro isso. Agora, entre dizer que nós estamos discutindo por dentro o problema e por dentro a gente está tirando o direito do nosso trabalhador, fiquem tranquilos, porque não é essa a intenção, pelo contrário. A intenção nossa é o que a gente sempre teve, lutar de forma intransigente para defender o trabalhador brasileiro. Nós não somos de bancada empresarial, de bancada conservadora, pelo contrário, a nossa origem e a nossa luta me permite, de forma muito tranquila, estar sempre de um lado claro. Tanto que nós hoje somos da base aliada da presidente Dilma e o PDT faz parte do Ministério do Trabalho. Nós, quando sentamos numa mesa, o ministro sempre deixou claro, eu tenho um lado, é do trabalhador. Então, o empresário, às vezes, se sente incomodado em saber que o Ministério ou o ministro de Estado já tem um lado, mas isso é programático, é o nosso programa. Agora, o que nós precisamos é também não dar as costas para esse empresário, que é o que gera emprego, é o que paga imposto, é o que arrecada para esse leãozão grande que está aí, que precisa se ter as condições de desenvolvimento do país para a gente tocar as políticas públicas necessárias. Então, eu estou fazendo aqui um debate franco, claro, sem arrudeio de dizer que achamos ou não achamos. Não, nós somos a favor de apoiar uma legislação, a construção de uma legislação que venha dar garantia para os trabalhadores, que aí sim são trabalhadores iguais a qualquer outros que estão aí no mercado de trabalho. De fato, pronto, pode falar. De fato, Luiz Alfredo, essa colocação do deputado Everton, da necessidade de se fechar, porque existe hoje uma lacuna jurídica mesmo, um abismo jurídico legal com relação à terceirização no Brasil. Nós temos uma súmula que ela é muito tímida mesmo, a súmula 331 do TST, que trata sobre atividade fim, sobre a responsabilidade subsidiária, mas é importante que na construção dessa norma se atenda aos princípios de proteção do trabalhador, que se avance no sentido de garantir uma segurança maior nessas relações de trabalho, nessas relações de emprego. Então é extremamente importante a gente que elabora diariamente com o direito do trabalho, com o processo de trabalho. Eu exerço a advocacia como prática de foro exclusivo nessa área do direito do trabalho, e o que nós identificamos hoje na prática é esses 12 milhões de brasileiros, de fato, eles estão numa orfandade legal, numa orfandade jurídica, sem proteções mínimas, sem garantias mínimas, exposto a um ambiente de trabalho perigoso. Nós temos hoje um exército de amputados no Brasil, a Previdência paga um custo muito alto com esses auxílios acidentes, e que na maioria das vezes são acidentes que ocorrem com terceirizados. Então é importante que a Câmara avance nesse projeto, mas que traga a própria inspiração que já existe nas consolidações das leis do trabalho, que já existe nas convenções do sindicato, para equiparar, para melhor assegurar os direitos trabalhistas desses terceirizados. Queria fazer uma pergunta exatamente aqui para o Nivaldo, porque pelo que eu senti das intervenções dele, nós temos aí uma situação de fato, que é um texto que foi aprovado no Congresso, ao qual estão se juntando aí os destaques individuais, os destaques de bancada. Então eu perguntaria, o que é que pode ser feito para, na visão da CUT, haver uma redução de danos? Em primeiro lugar, eu queria reafirmar que nós entendemos também que existe uma lacuna jurídica, de segurança jurídica para os trabalhadores terceirizados. E essa lacuna é em função exatamente da concepção da terceirização, ela permitir que haja redução de custo. Essa que é a questão central. Quando pensam de reduzir o custo, vão contratar mão de obra de forma precarizada, não investir na qualificação, não investir na segurança, e dos direitos são com direitos menores do que o direito dos trabalhadores da empresa principal. Então essa é a concepção que tem prevalecido dentro desse projeto. O nosso entendimento que possa assegurar
essa regulamentação, ela passa pela igualdade de direitos, que possa os trabalhadores terceirizados ter os mesmos direitos dos trabalhadores da empresa principal. Essa é uma questão principal. Segunda questão, nosso entendimento, nós entendemos que não pode ser terceirizada a atividade principal da empresa, que é a atividade fim. A finalidade da empresa, que ela foi criada, não pode, aquela atividade principal não pode ser terceirizada, tem que ser com o trabalhador da empresa principal. A outra questão é a questão da responsabilidade solidária. Nós não podemos transferir essa responsabilidade, ser subsidiária, porque a empresa principal vai ficar como se não tivesse uma responsabilidade pelos prejuízos que tem os trabalhadores da empresa terceirizada. Então, essa situação nós precisamos, nosso entendimento precisa ser observada e melhorada neste projeto. E a outra questão que precisa também ser assegurada nesse projeto é a questão da representação sindical. Por quê? A representação sindical é importante porque nós entendemos que os trabalhadores têm que se organizar enquanto ramo de atividade econômica e não pode ser pulverizado essa representação, porque fragmenta e enfraquece os trabalhadores, porque os trabalhadores eles estão hipossuficientes em relação à questão do empregador. Então é preciso que ele se fortaleça, é preciso que a atividade, a organização possa ser do sindicato preponderante, do sindicato que organiza a atividade principal da empresa, para que ele possa se fortalecer e possa ter as convenções de acordo coletivo que possa permitir e assegurar direitos e condições de trabalho melhor. Me permite, rapidinho, você fala já, deputado. Quer ver uma ilustração? Nós estamos tendo hoje o pessoal da vigilância das várias secretarias. É uma reclamação generalizada porque as empresas, algumas empresas que não estão mais atuando na área das secretarias do Estado, o que está acontecendo? As empresas simplesmente estão deixando de pagar os trabalhadores. Ou seja, é uma empresa terceirizada. E veja só, e não é na atividade final, na atividade meio. Já hoje, na atividade meio, o trabalhador já é extremamente prejudicado. E repito, quero bater nessa tecla porque é isso. O que está discutido, mesmo com esse texto principal, não fica muito claro o que é atividade meio, o que é atividade fim. Então, por isso que o movimento sindical, por isso que os trabalhadores, com justa razão, vão para as ruas, fazem manifestações, e graças a isso, inclusive, parece que já há um certo recuo. Já há um certo recuo em face disso. Ou seja, e uma outra questão que nós cobramos, e os trabalhadores estão cobrando nas ruas, é o seguinte: por que essa votação assodada? Por que não se senta de forma mais tranquila? Já está há algum tempo, já que está há algum tempo esse debate, por que só agora o Congresso aproveita um pouco, inclusive essa quase crise institucional, para votar uma coisa que é tão fundamental para os trabalhadores e que implica na modificação da vida de milhões de trabalhadores brasileiros? Então, nesse aspecto, a visão que nós temos é que esse 4330, ele efetivamente, os moldes dados, ele prejudica o conjunto dos trabalhadores. Deputado, eu pediria só que, já nessa sua intervenção, fizesse uma apanhada, assim, uma questão final aí já porque nós vamos ter que depois encerrar o... Tá, eu queria assim, partindo aqui da última intervenção e já da CUT, dizer que no final nós estamos aqui conversando a mesma coisa, se vocês forem ver. Primeiro, hoje o exemplo que você deu dos vigilantes que estão aí todos largados quando eles não recebem o seu pagamento do poder público, aí eles não, e mesmo alguns que recebem, eles acabam não pagando o seu trabalhador e fica por isso mesmo, estão todos largados. É o que existe hoje. Por quê? Porque a legislação de hoje está sendo tocada com a questão da súmula 331. Na hora que você tem uma lei clara da terceirizada, na hora que nesta lei em vigor a empresa começa a recolher esse fundo de 4%, que vai garantir estes pagamentos em caso de rescisão de contrato, em caso de atraso, em qualquer outro caso que venha dar mais garantia para esse trabalhador e mais garantia, isso é um avanço. Hoje, quando a gente coloca todos os pontos que vocês acabaram de colocar, é o que é hoje, como funciona hoje a terceirização no Brasil. Por quê? Porque ela não tem lei. Então, assim, essa questão do tempo, senhores, 11 anos.
O Brasil hoje é o Brasil da internet. Nós estamos internacionalizados, mundialmente estamos conectados. Hoje é tudo muito rápido. Você imaginar que uma casa legislativa passa 11 anos para discutir um tema tão sério e importante quanto esse, houve protelação. E aí essa protelação deu nisso. Por quê? Porque hoje o Congresso ele acaba se reencontrando, e quero logo dizer aqui que eu não sou eleitor do Eduardo Cunha e não votei nele, mas o Congresso ele acaba se reencontrando para discutir as pautas que são chegadas sem interferência do Executivo. Então, o que tem que se deixar claro que essa lei de terceirização que está em discussão, é importante que todos aqui se mobilizam de forma construtiva e propositiva para que a gente consiga, nesses destaques e nessas emendas, a gente aprovar essas garantias que nós queremos para os nossos trabalhadores. Então, eu encerro aqui dizendo, vamos ter aí muitos debates ainda da apreciação desses destaques e dessas emendas. Tenha você certeza que nós não iremos, em momento algum, defender o que não seja de interesse do nosso trabalhador brasileiro, mas não iremos também nos omitir com a matéria tão importante quanto essa que os juristas sabem que precisam ser enfrentados e precisa existir para a gente não tirar do que é nosso, do poder de legislar, passar para o judiciário, que é o que tem acontecido até agora. Muito obrigado e me desculpa aqui qualquer falta de esclarecimento que eu não tenha dado pela minha limitação ao tema ou a qualquer outro assunto, mas a gente vai tentar cada vez mais se aprimorar para a gente poder contribuir ainda mais com o debate. Suas considerações finais. Eu agradeço a participação e deixo aqui a título de sugestão para ser implementado no projeto de lei que seja mantida a proibição da atividade fim, que seja mantida a responsabilidade solidária da empresa e que seja evitado o rebaixamento do salário dos terceirizados. Obrigado. Conte conosco. Também agradecer a oportunidade e fazer uma sugestão ao deputado Everton e inclusive a toda a bancada do Maranhão, que consultem os trabalhadores para votarem, consultem as centrais sindicais. Acho que é importante isso, para que vocês, como representantes dos trabalhadores do Maranhão, vocês façam um voto em consonância com a opinião desses trabalhadores. Nivaldo. Queria também agradecer aqui o espaço que foi dado, acho que foi muito esclarecedor. Dizer que nós, da Central Única de Trabalhadores, sempre defendemos que tenhamos uma regulamentação na terceirização que possa permitir igualdade de direito dos trabalhadores terceirizados da empresa principal. Queremos dizer também que esse projeto, na verdade, ele já deveria ter sido aprovado, porque as centrais sindicais vieram buscar negociação para que pudesse ser aprovado dentro de um patamar que nós entendemos que fosse de garantia de direito dos trabalhadores. Portanto, o Congresso resolveu ter uma dinâmica de fatiar a votação, e isso nós temos preocupação, porque o tempo que está tramitando permitiria que dentro das negociações pudesse levar para a votação um texto principal que contemplasse os interesses tanto dos trabalhadores como também da classe empresarial dentro dessa negociação que vem tramitando durante esses 11 anos. Mas, infelizmente, foi esse o entendimento dessa dinâmica, dessa votação. Nós esperamos que não só o deputado Everton Rocha, que está aqui, mas a bancada do Maranhão toda possa rever esse posicionamento e votar num texto que possa efetivamente garantir o direito da classe trabalhadora. Esclarecer que o deputado não vai rever, ele vai continuar olhando e defendendo. Não é rever. Votamos a favor de uma regulamentação e agora vamos aprofundar ela para garantir o que vocês também defendem, que é o que a gente sempre defendeu. Você garanta no texto final e garanta uma lei que no final o trabalhador não seja prejudicado. Que assegura o direito da classe trabalhadora. Conte conosco. Bom, Mesa Redonda discutiu o projeto de lei 4330 que trata da terceirização. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda segunda-feira às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.